Exato. Propósito é o objetivo no contexto da escolha humana. Não é simplesmente um objetivo metafísico, uma condição que precisa ser alcançada para que algo exista. Sim, é interessante porque quando a gente, para você identificar um zumbi, para você assim descobrir como que a pessoa do seu lado, na verdade, está querendo só comer seu cérebro, é justamente descobrir se ela tem isso, né? Se ela tem essa simples coisinha que diferencia o movimento, que é simplesmente um movimento sonâmbulo e de destruição, vamos dizer assim, do zumbi, de um movimento vivo. Sim, sim. Que são as duas formas de epistemologia diferente, né? Que a gente chegou a tocar nisso um pouco mais cedo, só que na hora eu não fiz nem a ponte para as diferentes epistemologias que a Rand fala na introdução à epistemologia objetivista. Que quando ela está falando de conceito, ela fala das alternativas a usar conceitos. Ou você tem conceitos bem definidos, ou a sua alternativa é a epistemologia da imitação, a epistemologia da mimese, do você observar os sinais que estão vindo de uma outra pessoa e responder automaticamente a esses sinais e não realmente identificar ideias. Que toca na questão da China, né? Porque se você for olhar a epistemologia chinesa de forma em geral, e aí nada falando de raça ou de algo intrínseco ao sangue dos chineses, não. Questão cultural, se você for olhar as escolas de pensamento chinês, o confucionismo, o legalismo, até o taoísmo, cara, todas as grandes escolas de pensamento chinesas, elas não têm um reconhecimento, uma meta-epistemologia que preste. Não é nem que a epistemologia é ruim, não é nem que a forma que eles encontraram de adquirir o conhecimento é ineficiente, tipo um Platão da vida, por exemplo, mas é que o objetivo da epistemologia e o objetivo que guia a busca do conhecimento, ele tá errado. Que não é uma meta-epistemologia que se guia por sou um indivíduo, sou uma entidade, preciso identificar outras entidades. Você exclui o indivíduo antes de começar a pesquisa epistemológica, antes de começar a investigação filosófica. E agora você não é meio que um indivíduo, você é um conjunto mal definido de personalidades que podem ser ativadas em contextos específicos, né? Eu até mencionei, quando a gente estava conversando sobre isso, o quanto que esse tema de destruir a entidade, de não colocar a entidade como centro da tua discussão, e assim, lembrando, isso é uma coisa bem prática. É tipo assim, é alguém virar pra você e dizer que você não existe. Exato. Aquele discurso do Obama falando que assim, precisa-se de uma cidade. No final que todos os eventos, todas as construções, na verdade dependem, sabe, que passou na frente na rua e não te deu um soco pra te matar, sabe? Você está vivo por causa dela, porque ela escolheu não te dar um soco. Tipo assim, essa ideia de que assim, de separar e de falar que você não tem nenhuma relevância na realidade, de tentar tirar completamente essa sua existência. Sim. Esse é o ponto dessas maneiras de pensar o mundo gerais, que significam essas metafísicas, que elas tiram justamente a relevância do particular. Cara, eu acho que aquele... Porque esse é um tema meio complexo, meio abstrato demais, que é uma boa trazer o máximo que a gente conseguir pro nível concreto. Eu acho que aquele exemplo que tu mencionou da capivara e Sim. da meta-epistemologia indígena é muito bom. É muito bom. É assim, como é que funciona? A maneira de um indígena pensar é justamente assim. E é basicamente o indígena sul-americano. Vamos Sim. Pensa na relação presa e caçador. Eles em vez de pensar que é uma relação entre duas entidades, eles pensam que o que determina aquilo que você vai representar ou ser naquele instante é justamente sua posição nessa relação. Então, quando um índio caça uma capivara, ele não é mais índio, ele não é mais humano. Ele é uma onça. Quando ele tá fugindo da onça, ele é uma capivara. Sim.
Então, quando o índio canibal, quando ele tá caçando outro humano, ele não é índio, ele não é humano. Ele é onça. E o outro índio é capivara. Então, tipo de pensamento que permite com que, dependendo da sua posição com as outras coisas, e nem a entidade, porque essa outra entidade, não é uma entidade, se pode ser em um momento um unicórnio, no outro momento uma régua, e no outro momento um chapéu para colocar na cabeça e ficar bonitinho. Então, assim, não é nem contexto, porque para você estabelecer um contexto, você precisa ter uma entidade para mudar de contexto. Não. Exato. É quase como se fosse... A onça é quase como se fosse essa abstração supernatural que ela encarna em vários elementos em volta de você para então se estar e depois não precisar continuar. Sim. É a base da psicologia do totemismo, né? Exato. Psicologia do homem primitivo. Você nunca é uma pessoa, você é aquilo que você está encarnando nesse momento, porque não existem entidades, existem situações. E não é isso que o zumbi faz. Quando o zumbi olha para um outro ser humano, que fisicamente é igual, somente como cérebro, é exatamente como o indígena vendo o outro ser humano como capivara. Exato. E é o que é uma forma de destruir a nossa capacidade, de voluntariamente destruir a própria capacidade cognitiva, né, e a própria natureza humana, né? Porque o que diferencia a nossa forma de percepção da forma de percepção de um outro animal é justamente a gente sair desse caráter situacional, a gente sair desse caráter reativo. Que a base natural dessa epistemologia é o fato de que nós somos animais, né? Animais são seres situacionais. Uma onça não tem o conhecimento de que eu sou uma onça, então eu preciso viver dessa maneira. Não. Você tem situações e reações instintivas à situação. Situação e reação instintiva. A partir do momento que nós desenvolvemos a racionalidade enquanto espécie, a gente pôde sair disso. Agora eu posso sair da minha situação atual e entender ela como um contexto, parte de uma existência maior. E me entender como uma entidade única. Mas isso é uma conquista. Puta conquista. E é uma conquista nova, eu diria que é uma conquista que não tem nem 5.000 anos de idade.